Oi, gente. Tô aqui no Congresso Americano de Dermato, que tá acontecendo agora, em março de 2025, aqui em Orlando. E agora eu vou passar aqui nos estandes da indústria farmacêutica. A gente vai conversar com as pessoas, vai olhar as novidades e o que já tá no Brasil e o que vai chegar no Brasil, tá? Tem bastante coisa nova acontecendo, graças a Deus, bastante ciência acontecendo para as doenças de pele, certo? Então fica comigo, que a gente vai vendo stand por stand do que tem de mais interessante por aqui e vamos ver se isso já tá ou chega no Brasil em breve. Bom, agora eu tô aqui no stand da UCB. Então, a gente tá aqui no stand da UCB, que ela já tem no Brasil, né? E eles estão falando bastante sobre essa medicação. Deixa eu subir aqui um pouquinho pra vocês verem aqui. Aqui, ó. O Bimekizumab. Chama Binzelx. Esse é o nome que já tem no Brasil. Essa medicação chegou, deve fazer talvez uns 6 meses no máximo no Brasil. Eu já tenho paciente usando. É uma medicação para psoríase. É uma anti-interleucina A e 17 A e F. Então, funciona muito bem para psoríase, porque a interleucina 17 é um dos grandes caminhos da doença inflamatória, né, que levam à inflamação da psoríase. Funciona muito bem, os dados são muito robustos, tanto é que a gente já tem a Anvisa no Brasil para psoríase cutânea. Na Europa, já estão usando para quem tem artrite psoriásica também. Então, eles trouxeram os dados dessa nova medicação do tratamento para artrite psoriásica na Europa, que são os dados que a gente tem já para a gente discutir aqui. Vamos ver sobre isso? Bom, então agora vamos falar um pouquinho de psoríase, né? O Binzelx, então, que é o Bimekizumab, medicação que a gente já tem no Brasil. Esse aqui, olha que interessante, ó, é o antes do paciente, tá, gente? E olha aqui, ó, depois de 3 semanas, olha o couro cabeludo do paciente. Então, realmente, a gente tem uma melhora bem expressiva. É uma medicação que também trata psoríase palmoplantar, aqui o semana 0 de um paciente, ó, quer dizer, quando começou a fazer o remédio. E aqui, 12 semanas depois, 4 meses depois, a melhora importante da lesão cutânea da mão. E aqui, mostrando aquela psoríase clássica que a gente conhece, né, que a gente vê no dia a dia. Tem uma foto aqui do Dr. Franks, que é do Arkansas, antes e 12 semanas depois, o mesmo paciente. Então, olhem a diferença que é. Deixa eu tentar diminuir aqui para vocês verem o antes e depois. Olha, então, para a gente ver o antes e o depois, tanto da lesão da pele, quanto da lesão do couro cabeludo e quanto a lesão palmar do paciente, o antes e o depois, com o Binzelx, que é o Bimekizumab, uma medicação que a gente já tem no Brasil. E aqui falando, ó, até o 4º mês, que é a semana 16 dos estudos, 60% dos pacientes atingiram o que a gente chama de PASI 100. O que é PASI 100, gente? O PASI 100 é a melhora de 100% das lesões de pele. E essa mesma medicação já está sendo testada para a hidradenitis supurativa, aqui também mostrando, ó, o antes da hidradenitis supurativa e o depois de 4 meses, com o tratamento de Bimekizumab e Binzelx para hidradenitis supurativa. Então, realmente, está mudando a perspectiva dos pacientes que têm tanto psoríase quanto hidradenitis supurativa. Aqui também mostrando, ó, gente, então essa medicação também está sendo testada para hidradenitis supurativa, que é essa doença, ó, que causa diversas foliculites, espinhas, a gente chamava de espinha inversa antigamente, nas regiões de dobra, tá? E ou furúnculos, né? Que as pessoas às vezes acham que é furúnculo. E aqui, depois de 1 ano, uma melhora quase de 100% das lesões, para não dizer de 100% das lesões. Então, uma melhora bem expressiva com essa nova medicação, que é o Binzelx, então, o Bimekizumab, uma medicação que é uma anti-interleucina A e F, que a gente já tem no Brasil e já está usando em pacientes com psoríase. Os dados para artrite psoriásica na Europa já estão liberados e agora a gente está aguardando a finalização dos trabalhos para hidradenitis supurativa. Continuando falando, então, sobre o tratamento com essa medicação chamada Bimekizumab, o Binzelx, a medicação que a gente já tem no Brasil, então, atualmente, label, né, quer dizer, tá na bula, para tratar psoríase cutânea. Olha que legal, aqui mostra a via de ação dessa medicação. Eu vou fazer um videozinho para vocês, que é muito legal, para a gente entender como é que a imunologia funciona, né? Então, aqui mostrando, ó, como é que a conexão da interleucina 17, né, é uma família grande de citocinas inflamatórias, então tem várias ações importantes no nosso organismo. Uma delas é a inflamação, que a inflamação em algum grau ela é importante. E aqui mostrando, né, que a inflamação ela tem 2 tipos, a inata e a adaptativa. E como que essa ativação via a regulação da interleucina 17 funciona. Então, as imagens são lindíssimas. E aqui mostrando que a inibição da interleucina 17 pode normalizar essa cascata inflamatória e que tem diferentes tipos de agentes anti-interleucina 17 no mercado. Tem agente que bloqueia a interleucina 17A, tem outros que bloqueiam a interleucina 17F e tem os que bloqueiam todo o receptor, né, da interleucina 17. Então, aqui para a gente mostrar
como é interessante para a gente entender um pouco da cascata inflamatória da psoríase via interleucina 17. Vou continuar então a minha caminhada aqui no Congresso Americano de Dermato para a gente falar sobre o que tem de novidade, especialmente em doença, tá, gente? Não vou focar hoje em estética, não vou focar nos lasers, até porque eu quase enlouqueço, quero comprar tudo, mas não posso, né? Então a gente vai conversar agora sobre a Novartis. A Novartis é um laboratório enorme, assim como a UCB, e eles têm uma medicação que foi a primeira anti-interleucina 17A que chegou no mercado em 2016, mudou a vida dos pacientes. Gente, o nome do remédio chama Cosentyx. E quando o Cosentyx entrou no mercado, ele mudou totalmente a noção que nós, dermatologistas, tínhamos do que esperar da resposta do tratamento da psoríase, tá? Antes a gente falava da melhora de 75% das lesões de pele, e agora, quando entrou, desculpa, em 2016, o Cosentyx, a gente passou a falar de melhora de 90%. E isso mudou tudo, tá? Mudou a forma como a gente esperava a resposta da psoríase cutânea para os pacientes. E depois, o Cosentyx veio também para tratar a artrite psoriásica e agora também a hidradrinite supurativa. Então, vejam bem, uma mesma medicação que a gente tem no Brasil, tanto no SUS quanto no convênio, tá? Que funciona muito bem para psoríase, funciona muito bem para artrite psoriásica e agora com dados para hidradrinite supurativa. Aqui atrás, ó, mostrando quantos pacientes que já tem no mundo usando o Cosentyx, então, que é o nome da molécula, chama secukinumab, que é uma interleucina anti-17 que a gente tem no Brasil, tanto no SUS quanto no convênio, e que trata psoríase e artrite psoriásica. Agora, a gente vai falar sobre uma medicação e uma doença que afeta muitos pacientes, assim como a psoríase, claro. Essa doença chama urticária crônica espontânea. É uma doença em que a pessoa começa a ter várias urticas, tipo vergão que a gente chama, em todo o corpo, e isso acontece do nada. Assim como acontece do nada, vai embora do nada. Só que nesse do nada, gente, a paciente fica sofrendo horrores, tá? Essas urticas coçam muito, às vezes a pessoa acorda com a boca inchada, ou do nada começa a inchar o olho. Aqui tem até bem interessante a paz com... Tava trabalhando, tava de boa, e de repente, ó, começou com um monte de coceira, tava super incomodado. Ó, fique pronto para um dia caótico. E de repente ele começa a ter um monte de lesão de pele. Então tá mostrando aqui de fato que a urticária crônica espontânea é uma doença que causa muito impacto e do nada a pessoa tá super bem e de repente, puf, começa a ter diversas lesões de pele, bastante coceira, algumas pessoas têm dor, é uma doença que impacta muito a qualidade de vida dos pacientes. E é uma doença que também a gente tem tratamento no Brasil, graças a Deus, tá? Faz bastante tempo que a gente tem tratamento. O nome da medicação é o omalizumab. O omalizumab é uma anti-IgE e é uma medicação que funciona maravilhosamente bem para urticária crônica espontânea. A gente tem bastante dado, bem robusto, não só no Brasil como no mundo, e atualmente a gente tem esse tratamento pelos convênios. Gente, eu tô falando de uma vida sem urtica, sem crises de urticária, sem precisar guardar. Eu tinha um paciente que guardava a escova de cabelo para poder coçar as costas à noite. E a gente consegue isso com o tratamento adequado da urticária crônica espontânea. Um dos tratamentos é, então, o omalizumab, que é uma medicação da Novartis. Eles trouxeram isso aqui para a gente conversar no AAD, no meeting americano, e também trazendo os dados dessa medicação e da segurança dessa medicação. Como a gente tem, de novo, igual o secukinumab, muitos pacientes usando no mundo todo, a gente sabe que o omalizumab é uma medicação super segura. Ele não aumenta risco cardiovascular, ele não aumenta risco de morte, ele não aumenta risco de câncer, por exemplo, e nem risco de infecção. Agora eu tô chegando aqui no stand da Bristol, que trouxe pra gente o Sotyktu. O que é essa medicação? É uma medicação para psoríase e é uma medicação do grupo dos inibidores da janusquinase. A gente fala em inibidor da JAK. Tipo eu, Jaqueline, entendeu? Essa medicação é uma medicação diferente dos biológicos, é uma medicação oral. Alguns inibidores da JAK também são pomadas e funcionam muito bem também para psoríase cutânea e para outras doenças. E aqui eles trouxeram então o Sotyktu, que é o nome dessa medicação, o nome da molécula é deucrasitinib, e trouxeram os dados para a gente entender como é que essa molécula funciona. Por quê? Porque o Deucra, ele é novo para nós, tá? Deve ter 1 ou 2 anos que é label aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha? Ó, aqui tá mostrando como é que funciona o mecanismo de ação, então, dos inibidores da JAK, tá? Especialmente do deucrasitinib, que é o Sotyktu. Então, vamos lá. Essa aqui é a célula, tá, gente? Chega aqui na célula uma molécula, que é uma interleucina 23, que tem o seu receptor. E esse receptor
Ele conecta aqui a interleucina 23 conecta aqui no receptor, e aí dentro da célula acontece um monte de informação, como se chegasse uma carta, tá, gente? Chega um monte de informação que vai pro núcleo e é feita uma proteína que vai aumentar a inflamação. O que o SOTIC2 faz? Ele permite que, diferente dos biológicos, né, que a gente bloqueia aqui no receptor aqui em cima, o SOTIC2 não bloqueia o receptor, mas ele não permite que a resposta siga, porque depende do TICT2. Então eu tenho um bloqueio da resposta inflamatória, tá? E aí aqui mostrando também como é que ele funciona, ó. O Dr. Drew falando sobre o TIC2. With moderate to severe plaque psoriasis. Let's talk about the mechanism of action of TYK2. But before we get into that, it's very important we understand how TYK2 works. TYK2 is an intracellular enzyme, one of many enzymes that's implicated in the pathogenesis of psoriasis. TYK2 pairs with JAK1 or JAK2 to mediate multiple cytokine pathways and transmit signals. Specifically for IL-23, an inflammatory cytokine involved in moderate to severe plaque psoriasis. E aqui, gente, então, para mostrar algumas respostas, né, do tratamento do SOTIC2. Mostrando aqui fotos do mundo real, então, um paciente com uma psoríase de couro cabeludo bem importante, olhem. E aqui, 24 semanas, a melhora importante que a gente tem tanto no couro cabeludo, manda um comprimido por dia. Então, diferente dos imunobiológicos, os inibidores da Janus-quinase, e aí a gente vai falar também do SOTIC2 e de outros, eles são orais, né? Então, existe um tratamento oral para psoríase cutânea, que não é o metotrexato, que não é a ciclosporina, que era o que a gente tinha antigamente. Agora a gente tem novas opções para o tratamento da psoríase cutânea no Brasil, já chegou no Brasil, graças a Deus, que chama só TYK2 ou deucratitinib. Então aqui, isso aqui é bem legal, gente, mostrando que às vezes o tratamento cutâneo tópico para psoríase cutânea não é suficiente. E aí a gente pode lançar mão então dessa medicação, que é o SOTIC2 ou o deucratitinib, uma medicação oral para psoríase que a gente tem no Brasil. Os riscos do SOTIC2, basicamente, os efeitos colaterais são acne, tá? Ele é uma medicação bastante segura. A gente ainda não tem dado para criança, só tem dado para adulto. Mas então a gente já tem no Brasil essa medicação que está aqui sendo lançada no AD, no meeting americano, da Sociedade Americana de Dermatologia, agora em 2025. Gente, agora eu tô aqui no stand do Otezla, que é uma medicação para psoríase, artrite psoriásica e doença de IBC, uma medicação oral. Não é uma medicação nova, tá, gente? Acho que tem desde 2019, desde 2020 aqui e em outros países. Não é uma medicação que a gente tem no Brasil. Por quê? Até onde eu sei, é porque o custo da medicação seria muito caro pela resposta que ela dá. Então, a gente tem medicação melhor, que funciona bem melhor, e com um custo mais baixo. Então, eles não conseguiram levar essa medicação pro Brasil. O que é uma pena, porque é sempre bom ter mais opções, né, gente? Sempre tem paciente que vai melhorar com uma medicação específica. Mas, enfim, estamos aqui, então, no stand do Otezla, que é o Apremilast, uma medicação oral para psoríase, artrite psoriásica e doença de IBC. Estou aqui no stand da AbbVie e agora a gente vai falar sobre essa medicação aqui, ó, o Rinvoq, o upadacitinib. É uma medicação de inibidores da Janus-quinase, inibidores da JAK, uma medicação oral para o tratamento de dermatite atópica e para o tratamento de artrite psoriásica. A psoríase ainda não é label, tá, gente? Não quer dizer, não tá na bula. Esse medicamento, já temos no Brasil, pelos convênios a gente tem, e se eu não me engano a gente tem no SUS para a artrite psoriásica, só que isso eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas eu acho que sim, depois eu deixo aqui explicadinho para vocês. Uma medicação muito boa, tá? Que veio para revolucionar o tratamento da dermatite atópica. Depois a gente vai falar bastante sobre DA. E é bem importante a gente ter essa ideia de que a dermatite atópica é uma doença muito severa e que os pacientes melhoram bastante. Então o upadacitinib é uma medicação que eles trouxeram aqui no AD para o tratamento de dermatite atópica. A AbbVie trouxe aqui para nós. E outra medicação que a AbbVie trouxe também é o Skyrizi. Essa medicação é maravilhosa. É um imunobiológico, inibidor da interleucina 23. Skyrizi. O nome da molécula é risankizumab. E ele funciona maravilhosamente bem para psoríase. É uma medicação que a gente tem no SUS e a gente tem nos convênios para aqueles pacientes que o uso de cremes não foi o suficiente. Então, eles trouxeram os dados novos também de artrite psoriásica. O Skyrizi trata
psoríase e artrite psoriásica, eles trouxeram esses dados aqui pra gente discutir mais. Também tem muito paciente no Brasil usando, muito paciente no mundo usando, é uma medicação muito segura, tá? Os anti-interleucina 23, de uma forma geral, são muito seguros. Então, eles não aumentam os riscos, que a gente sempre tem medo, né, de câncer, coisa assim, não aumenta, não. É muito bom, é uma medicação muito boa. Então, que a AbbVie trouxe com os novos dados. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui mostrando, gente, alguns dados, então, do uso do risankizumab. A indicação para psoríase em placas, a indicação para artrite psoriásica, mostrando realmente que tem um resultado muito bom, tanto na artrite quanto na psoríase, que os pacientes merecem mais de fato, né? Olhem esse resultado antes e depois. É isso que a gente precisa, né, gente? É isso que a gente quer, olha isso. Paciente limpo, é isso que a gente quer mesmo. Depois de 2 doses só do remédio, de 3 meses, perdão. Uma melhora absurda, né? Olha isso. Isso é a vida real, tá, gente? Olhem que legal, que bonito. É uma medicação que a gente já tem no Brasil há bastante tempo, graças a Deus, e tem disponível tanto no SUS quanto no convênio. Agora eu tô aqui no stand da Pfizer. A Pfizer trouxe o Symbico, também, a gente tá pontico, tá? A gente já tem no Brasil, eu já tenho paciente usando também. O Symbico, que é uma medicação para psoríase. Funciona muito bem, ele chama abrocitinib, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, aqui então vamos mostrar o Symbico deucratitinib, uma medicação oral para dermatite atópica que a gente já tem no Brasil. E olhem aqui, o paciente antes e o paciente depois. Então vamos virar tudo aqui, ó. Antes e depois de 3 meses, 12 semanas. Uma melhora de 100%, né? É uma medicação oral, né? E que responde muito rápido, tá? Os pacientes gostam bastante, a melhora é muito rápida mesmo. Então, o tratamento aqui é para dermatite atópica com o Symbico, o deucratitinib, que é uma medicação que a Pfizer trouxe aqui para o AD, mas que a gente também tem no Brasil. A Pfizer também trouxe para cá a discussão de uma medicação, um medicamento chamado Liftulo, que é um medicamento para alopecia areata, que a gente tem label no Brasil. Já tem essa medicação no Brasil também, eu ainda não tenho experiência com ela, mas a gente está aguardando a experiência dos colegas e as novas publicações para a gente conhecer melhor essa medicação. A Pfizer trouxe 3 medicações para cá. O Eucrisa, que é o crisaborole, uma medicação de passar para dermatite atópica com creme, mas que a gente não tem no Brasil. Trouxe o abrocitinib, ou Symbico, que é uma medicação que a gente tem no Brasil para dermatite atópica também. E trouxe o Liftulo, que é uma medicação que agora a gente tem no Brasil para alopecia areata. Ó, gente, bah, que incrível. Então aqui a gente tá vendo a melhora. O Liftulo, que é o Hitlexitinib, pro tratamento de alopecia areata. É de chorar, né, gente, pessoal? Olha só, esse resultado de 48 semanas é 1 ano, pessoal. Olhem isso. Bah, fiquei emocionada agora aqui, ó. Tô arrepiada. Muito lindo. Bah, muito lindo. Jesus, gente, melhora de 80% em 6 meses. Isso a gente não tinha antes, nenhum medicamento que nos trouxesse isso. Lembrando que o Liftulo não é corticoide, tá? É um inibidor da janusquinase, chama hitlecitinib, é o nome da molécula. Uma medicação que a Pfizer trouxe aqui para o AD e que a gente tem no Brasil, né? Eu não tenho ainda experiência com essa medicação, mas um resultado incrível, amei, viu? Eu tô aqui no stand, então, da Aleo Pharma. Eles estão trazendo para o Brasil o tralokinumab, o Adbru, que é uma medicação para tratar dermatite atópica. Tá? É bem interessante, foi um dos speakers deles lá pro Brasil há umas 3 semanas atrás, e eu conversei com ele, a gente discutiu vários casos, é uma medicação muito segura e que tá vindo pra gente dar um susto na dermatite, né? Graças a Deus a gente já tá com bastante remédio pra dermatite atópica. É uma medicação que a gente ainda não tem no Brasil, tipo, agora pra usar nesse momento, hoje, dia 9 de março de 2025, mas tá chegando em breve, daqui 1 ou 2 meses, provavelmente a gente já vai ter essa medicação lá, e os dados de segurança e de eficácia são muito lindos, são muito bons mesmo. Então, uma medicação que a Aleo Pharma trouxe aqui para o AD, para o Congresso Americano de Dermato. Continuando, gente, olhem que fofo esse stand. É o stand da Behringer. Deixa eu mostrar. Ai, as florzinhas. Aqui, é o stand da Behringer, tá? E eles estão trazendo essas flores para mostrar que a vida pode ser flores e não ser só pústulas. Porque esse stand é totalmente pensado para uma doença muito triste, muito severa, que é um tipo de psoríase gravíssima, que chama psoríase pustulosa generalizada. Então aqui o Spevigo, que é o Spesolimab, um tratamento para uma doença
que é a psoríase, mas um tipo específico de psoríase, gente, que chama psoríase pustulosa generalizada e que sim, pode ser grave, pode matar. É o tipo de psoríase que a gente mais tem medo, porque é uma doença aguda que o paciente abre e muitas vezes a gente conhece esse paciente no hospital, como eu disse antes, e ela é muito grave. Então, o Espevigo e o Espesulimab veio pra isso. A pessoa fica com várias bolhazinhas pequenininhas de pus em todo o corpo. Fica mal, fica com febre, mal-estar, é um horror. Tá? Não é uma coisinha assim, tô com 2, 3 bolinhas de pus, pode ser psoríase pustulosa generalizada. Não. Tanto que o nome é generalizada, né? E aí eles trouxeram esse monte de florzinha pra dizer que a vida não precisa ser só pústula, né? Que a vida pode ser flores. Eu adorei. Continuando minha caminhada por aqui, então no Congresso Americano de Dermato, tem muita coisa legal, tem muita coisa divertida, tem bastante coisa de estética, mas hoje é o dia da gente pensar em doença, certo? E aqui a Leo Pharma também trouxe uma novidade pra gente, que é o tratamento do que a gente chama de eczema de mão. Então, aqui falando sobre o eczema de mãos, que é uma coisa que incomoda muita gente, tá, gente? Olha, as pessoas ficam com essas lesões na mão, acha que é alergia, trata de um jeito, trata de outro, para de usar isso, para de usar aquilo, nada melhora, passa 1000 cremes, nada melhora. Às vezes criam fissuras que dói, machuca a mão, enfim, né? A pessoa fica com vergonha de dar a mão pras pessoas, de cumprimentar. E a Pharma trouxe pra cá, a Leo Pharma, então, trouxe aqui pro AD, o Delgocitinib, que é uma medicação tópica, um creme, um inibidor da Janus Kinase, um inibidor da JAK para o tratamento de eczema de mãos. Ele ainda não tem nos Estados Unidos, ele já tem na Europa e também ainda não tem no Brasil. Mas a gente tá louco pra chegar, né? Gente, a Insight trouxe pra cá o Opzelura, tá aqui, que é o ruxolitinib, um tratamento pra vitiligo, que a gente ainda não tem no Brasil, mas eu tenho bastante esperança que em breve chegue, porque a gente precisa melhorar a vida dos pacientes com vitiligo, né? Sem dúvida nenhuma. Então aqui mostrando, olhem aqui, ó, uma melhora bem importante do paciente usando o Opzelura, ó. Melhorando completamente, então, as lesões brancas do vitiligo. A gente sabe que vitiligo é uma doença bem prevalente, não só no Brasil, né, no mundo todo, e que a gente ainda não tem, assim, pelo menos no Brasil, medicações que podem nos trazer um avanço muito grande. Então, o Opzelura, que é o ruxolitinib creme, que a Insight trouxe aqui pro AD, o Meeting Americano de Dermato, em 2025. Olha, gente, que lindo isso aqui. Vou voltar aqui na árvore, porque eu adorei essa demonstração que eles têm aqui. Então, quais são as doenças que a AbbVie está se preocupando em tratar agora? Olhem aqui, então, alopecia areata, psoríase cutânea, dermatite atópica, vitiligo e hidradinite supurativa. São essas as doenças que a AbbVie Dermatology, da dermatologia da AbbVie, está tratando, tá se importando, né? Tá investindo dinheiro pra gente ter pesquisa. Continuando o nosso passeio por aqui, aqui, ó. Esse aqui é muito supimpa. A Galderma trouxe o Nemolizumab. Vamos falar dele. Gente, eu tô aqui com o Nemluvio, tá? Que é uma medicação para dermatite atópica, que a Galderma trouxe. Nemluvio é um tratamento para dermatite atópica e prurigo nodular, que a Allergan trouxe aqui pro AD. É uma medicação que a gente ainda não tem no Brasil, mas sem dúvida não vai demorar muito e vai chegar. Os resultados são bem interessantes, é uma medicação bastante segura e eu não tô louca para ver esse remédio ao vivo. Vou mostrar umas imagens aqui para vocês. Então aqui mostrando, ó, gente, o uso do Nemluvio, um paciente vou voltar aqui, ó, adoro isso aqui. Antes, olha que coisa triste, pobrezinho, devia sofrer muito. Uma dermatite atópica super severa e quando ele tratou, olhem aqui a melhora. Por quanto tempo isso? Vamos ver? 16 semanas, tá? Então, em 4 meses, o paciente teve esta diferença, essa melhora absurda. É uma anti-interleucina 31, Nemluvio, Nemolizumab. Aqui tá a canetinha dela, ó, achei um amor. Peraí. Aqui, ó, achei um amor. O tratamento, então, para dermatite atópica, que a Galderma trouxe aqui pro AD, pro Meeting Americano de Dermatologia. Gente, eu tô aqui agora no stand do Tildrakizumab, o Ilumya. É uma medicação para psoríase que a gente ainda não tem no Brasil, mas em breve ele vai chegar. Aqui mostrando a melhora da psoríase, então a melhora de 100% da psoríase, né? Um PASI ótimo, 100% em 5 anos. Então 94% dos pacientes estão totalmente sem doença no final de 5 anos. Esse é um dos estudos dele, é da Sun Pharma. Eles também têm aqui o Somidegib. Vou ser franca com vocês, primeira vez que eu vejo, muito prazer, Jaqueline, que é o Odonzo, que é indicado para
carcinoma basocelular. Isso eu já não sabia, viu? A gente aprende, a gente veio pra cá pra aprender mesmo. E aqui, um ácido aminolevuleico, que seria uma maravilha ter isso no Brasil, e uma luz azul. Ai, será que eles não me dão pra eu levar, pra eu tratar meus pacientes com ceratose actínica? Nossa, isso aqui vai ser incrível, gente. Tomara que chegue no Brasil que eu vou querer. E a clascoterona, que é um remédio que ainda não temos no Brasil também, mas que vai vir pra tratar acne. Esta é a Sanfarma. E agora eu tô chegando aqui num estande gigantesco também, que é o estande da Johnson, né, da Johnson Johnson, que traz a Janssen, que no caso faz parte do grupo Johnson Johnson, que traz as suas medicações para o tratamento das doenças cutâneas. A gente já tem no Brasil, eu amo de paixão, aqui é o Trenfia, ou Tremfya, nos Estados Unidos, que é o Guselkumab, uma medicação anti-interleucina 23 para o tratamento de psoríase e dermatite psoriásica, uma medicação que a gente tem no Brasil, deve fazer uns 4 anos talvez, eu tenho vários pacientes usando e é maravilhosa. Lembrando, né, gente, que o remédio é bom para o paciente certo, né? Então, tem paciente que está maravilhosamente bem contra as medicações. Eu adoro o Trenfia, o Guselkumab, é uma medicação que a gente tem disponível pelos convênios no Brasil, então é um anti-interleucina 23. E realmente ele deixa os pacientes, assim, com uma melhora absurda da pele, é muito bom, uma medicação excelente. Essa é a medicação que a Johnson Johnson trouxe para cá, pro AD, mostrando também essa parte emocional, né, dos pacientes, a importância de tratar adequadamente um paciente com psoríase cutânea e o quanto isso impacta na vida do paciente. Não só o quanto ele fica feliz, mas assim, o quanto ele trabalha melhor, o quanto ele está melhor com a família, né? Tem várias coisas que é importante a gente colocar quando a gente vai medir a importância do tratamento, vocês não acham? Então, o quanto tu vai estar menos estressado em casa, isso muda a tua vida familiar, o quanto tu vai produzir mais no teu trabalho, o quanto tu vai começar a poder fazer exercício, coisa que talvez não podia fazer antes, não perde peso, melhora o status cardiovascular. É para isso que a gente trata a doença de pele adequadamente. Aqui, gente, no Congresso Americano de Dermato, então, eles trazem as novidades, tanto dos novos tratamentos, mas também dados sobre os tratamentos que eles já têm para várias doenças, porque é sempre importante a gente ter mais dados, especialmente para falar em segurança. Vamos falar de uma medicação que é bem segura, que a gente já tem no Brasil, que eu amo de paixão, que é o Dupixent, Dupilumab, um imunobiológico para o tratamento de dermatite atópica. E a gente pode usar eles em criança bem pequenininha. Olha que amorzinho aqui. Gente, o Dupixent a gente tem no Brasil já faz algum tempo. Ele é disponível pelos convênios. Vai ser agora disponível no SUS também. Uma medicação maravilhosa, muito segura, que é liberada para criança a partir de 6 meses. Você tem ideia disso? E para mostrar que o mundo é possível, a vida da criança, a vida do adulto com dermatite atópica, ela é possível sim, sem ficar se preocupando com a coceira, né? Então, eles trouxeram, a Sanofi trouxe essa medicação para cá, para discutir os novos dados. E no prurigo nodular também. E agora, se eu não me engano, ela vai ser label para outra doença. Agora eu tô aqui chegando no stand da Lilly. A Lilly que tá trazendo pro Brasil o Lebrikizumab, o Ebglyss. É uma medicação para tratar dermatite atópica que funciona super bem. A gente tá adorando os dados que a gente tá tendo. Deve chegar nos próximos 2 meses, porque ele já foi lançado no Brasil. Então, acredito que é uma questão de tempo para a gente conseguir prescrever, de fato, essa medicação para os nossos pacientes. Mas os resultados são maravilhosos. É uma medicação também muito segura. Além disso, a Lilly também trouxe o Taltz, que a gente já conhece, já tem no Brasil há bastante tempo aqui, ó, que é uma anti-interleucina 17 para o tratamento de psoríase, para o tratamento de artrite psoriásica. Trouxe os dados de longo prazo, mostrando também a baita segurança que a gente tem, que ele é disponível no Brasil no tratamento de convênio, tá? E também trouxe o Zepbound, que é o tirzepatida, que é para controle de peso. O Ozempic, etc. A tirzepatida também é um tratamento de obesidade que a Lilly trouxe. Além disso, a Lilly também tem uma medicação muito boa para dermatite atópica, que é o inibidor da Janus quinase, que é o Olumiant, o baricitinib. Ele serve para a gente tratar dermatite atópica, Covid, vocês sabiam? E também alopecia areata agora. Vamos lá, tem mais coisa, tá? O Taltz, que é o Ixekizumab, o anti-interleucina 17, para o tratamento da psoríase e da artrite psoriásica, os dados de longo prazo. A novidade, então, que é o Ebglyss, que é o Lebrikizumab, os nomes têm que ser que a gente tem de novidade no Congresso Americano de Dermato, imagina, no Congresso Americano de Dermato, aqui em Orlando.